Neste vídeo da série de aulas de astrologia para iniciantes, eu vou te ensinar sobre as casas astrológicas. Olhando para as casas astrológicas, você entende muito sobre você mesmo. Eu acho que, na verdade, antes de olhar para os planetas onde estão os signos em que estão os planetas, as casas são muito mais interessantes. Olá, astromingos, como vocês estão? Meu nome é Masumi, para quem não me conhece ainda, eu sou astróloga, terapeuta floral, taróloga, eu adoro autoconhecimento, eu já escrevi o horóscopo da Capricho, eu escrevo hoje em dia alguns textos para a revista Elle, e enfim. Estamos aqui falando sobre astrologia, autoconhecimento, e eu quis fazer uma série de vídeos para ajudar pessoas que gostam de astrologia, talvez não queiram ser astrólogos necessariamente, mas que queiram aprender um pouco sobre seus mapas, possam aprender aqui comigo. Eu acredito muito na democratização do conhecimento, né? Então eu acho que assim, astrologia não é algo que devia ser só para um astrólogo ler para uma outra pessoa. Eu não acho que você devia saber de astrologia só porque você quer trabalhar com isso. É um conhecimento que é tão rico, que te ajuda tanto a entender sobre você mesmo, que é uma pena não conhecer. Meu sonho é que todas as pessoas que queiram entender mais sobre si mesmos na astrologia, né, com o mapa astral, que elas possam fazer isso. Você não precisa estudar para ser astrólogo, para conhecer mais sobre você mesmo. Não menosprezando minha própria profissão, não é isso. Mas nem todo mundo quer se tornar astrólogo. Algumas pessoas só querem saber um pouquinho mais sobre si mesmos. Quer dizer, um pouquinho. No mapa astral, na astrologia, você vai saber muito sobre você mesmo. E eu queria que as pessoas tivessem acesso a isso. Então eu tô aqui dando aulas de astrologia nesse curso que ainda não tem nome, nesses vídeos do YouTube, do meu canal, enfim. Se você tiver uma sugestão de nome, por favor, coloque aqui nos comentários. O meu objetivo é que você aprenda a entender sobre seu mapa, sobre como que funcionam os trânsitos astrológicos no seu dia a dia. Então, e a lua tá hoje em Leão. Hoje é um dia legal para refletir sobre isso. Nossa, eu tô me sentindo meio assim, deixa eu olhar no meu mapa para ver por onde a lua tá passando. Eu quero que você consiga ver isso no seu mapa, sem complicação, sem decoreba. Astrologia não é decoreba. Astrologia não é decoreba. É compreensão de alguns conceitos, compreensão profunda que vem através de vivência, tá? Então aqui tô para te auxiliar para isso. E se você tiver perguntas, deixe nos comentários. Sem mais delongas, vamos às casas astrológicas. Se você viu meu vídeo anterior, eu falei sobre os 4 elementos e as 3 substâncias. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo, se você ainda não assistiu. Bom, se você já entende sobre isso, beleza, vamos seguir em frente, mas eu acho que vale muito a pena saber disso antes de começar a assistir esse vídeo, tá? É o seguinte, gente, eu sei que rola uma ansiedade pra ler logo o mapa. Rola, eu tenho essa vontade assim, gente, eu quero muito ajudar você a ler o mapa logo. Então a gente vai fazer isso, ok? No vídeo anterior eu falei dos 4 elementos, as 3 substâncias, como você... Pra quê? Pra você entender melhor como funcionam os signos. E também as casas. Se você deu uma refletida sobre como funcionam esses 4 elementos, as 3 substâncias, não tenha pressa para entender isso 100%, tá? É uma coisa que vai crescendo dentro de você. É isso que eu vou dizer até agora sobre isso, porque eu poderia filosofar muito. Mas eu queria fazer isso antes de falar das casas astrológicas. E eu queria falar antes das casas astrológicas do que falar dos signos. Não fez sentido? Você vai entender por quê. Vamos ao começo. Quando você nasce, os planetas, naquele dia, os planetas eles estão posicionados em relação à Terra, na frente de uma constelação. Tá? Não vou me aprofundar mais do que isso, assim, porque afinal aqui é para quem não é um curso de astrologia para se tornar astrólogo, tá? É só assim, para ter uma noção, para você poder olhar pro seu mapa e falar, olha, eu entendi porque eu fiquei meio assim hoje. Olha só, hoje eu posso aprender sobre isso, tá? Esse é o objetivo. Então,
No dia que você nasce, os planetas vão estar no mesmo signo para todas as pessoas. Tá? Então, tipo, o Sol vai estar, sei lá, em Áries, ou, sei lá, Mercúrio em Gêmeos, enfim. Vai estar assim para todo mundo. O que muda é a casa astrológica em que aquele planeta se situa. Isso muda tudo. O horário muda tudo. Por quê? Olha só. Esse daqui é o mapa desse momento. É como se fosse uma pizza. São 12 fatias. Porque são 12 casas astrológicas com as 12 áreas da sua vida. Por isso que é importante. Não adianta você falar só de Mercúrio em Libra, por exemplo, que Mercúrio tá em Libra neste momento. E, meu, uma galera vai nascer com Mercúrio em Libra. Tá, mas em que casa que tá? Isso vai mudar de acordo com o horário. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a pessoa nasça neste momento. Umas 2 horas depois, o Mercúrio vai estar na casa 10. Vamos ver a Lua aqui. A Lua, neste momento, tá na casa 2. Daqui a 1 hora, ela vai estar na casa 1. Tá, mas Massumi, você não ensinou a gente ainda sobre os planetas. Calma, calma, a gente vai chegar lá. Mas só com as casas astrológicas você já consegue entender muito sobre o seu mapa, sobre você mesmo. Mas o que isso tem a ver com a outra aula das 4 substâncias? Não, 3 elementos. 4 elementos, 3 substâncias. O que tem a ver com isso? Ai, gente, eu fico até emocionado quando eu falo isso. As casas também têm seus elementos e substâncias. E eu digo mais. A casa 1 pode ser relacionada com a energia de Áries, o primeiro signo. E a casa 2 com a energia de Touro, o segundo signo. What? Eu não sei se você consegue ver, mas tem um anel escrito assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os numerinhos das casas astrológicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. As 12 casas astrológicas. Então vamos falar sobre o significado de cada casa astrológica, por que não? Porque é isso que importa. Ó, a casa 1 é a casa da ação. A casa ligada à energia de Áries. Eu vou até mudar o mapa aqui. Bom, eu mudei aqui o mapa para facilitar a compreensão de vocês. Então tá casa 1, tá o signo de Áries na frente, casa 2, touro. A única coisa que vale a pena decorar são os símbolos dos signos e os símbolos dos planetas. Infelizmente não tem muita escapatória disso. A casa 1 tá ligado à ação. A casa 2, a materialização. A sua ligação com dinheiro, por exemplo. Todo mundo tá interessado na casa 2. Eu tenho muito planeta na casa 2. Gosto muito de comer. Que comer também é matéria. A casa 3 é a casa da comunicação, da criatividade. A casa 4 é a casa da família, das emoções, do sustentar o seu propósito, no sentido de dar condições para você realizar seus planos. Por exemplo, ter paciência. A casa 5 é a casa do brilho pessoal, a casa do ego. Ego no sentido de, e lembre-se, sem julgamento, gente, sem, o ego, não. O ego, a identidade, aquilo que é a nossa, é o nosso visu, é o nosso veículo com o qual a gente se locomove aqui nessa 3D. Então, por isso identidade, não se apegue à sua identidade, mas você acaba tendo uma identidade. Tá aqui na casa 5. A casa 6, a autoestima também tá na casa 5. A casa 6, a casa do trabalho, da rotina, da saúde. Saúde porque saúde tem a ver com esse cuidado com rotina, com a consciência de corpo. Não, peraí, não vou viajar mais. Só bem sucinto. A casa 7, das relações, das parcerias, dos acordos. A casa 8, eu sei que você quer saber mais dessa casa, mas eu vou falar mais disso depois. A casa 8, em outro vídeo a gente fala de relacionamentos, tá, gente? Vamos focar aqui nas casas astrológicas. A casa 8, a casa da transformação, do instinto. A casa 9, a casa da expansão de consciência. A casa 9, das viagens também, né? Porque quando a gente viaja, a gente tem vários.
A casa 10, a casa da construção do propósito. Dizem também do profissional, da carreira. Vamos manter com um propósito. A casa 11, a casa do novo, das amizades. A casa 12, a casa da espiritualidade, do inconsciente. Você anotou essas coisas? Se você quiser, você pode anotar. Vai ser útil para você. Mas Masumi, eu ainda não entendi porque você falou dos 4 elementos e as 3 substâncias. Porque você pode decorar o significado dessas casas, mas você também pode fazer a sua reflexão. A astrologia é um conhecimento que está sempre se expandindo. Não é algo fixo. Pelo menos no meu ver. Através dos arquétipos a gente consegue ver a natureza saudável das coisas, mas a gente também vai expandindo isso, a gente vai entendendo aquilo e desenvolvendo, enriquecendo. Então assim, a casa 1, lembra de Áries? O que era isso? Era a casa da ação, do fogo. O que é fogo aqui? A casa 2 está ligado à terra, a casa 3 a ar, a casa 4 a água. É importante você saber isso, porque é aí que você consegue entender, por exemplo, eu tenho tantos planetas numa casa de água, numa casa de ar. Entenda que a casa 1, 5 e 9, com esse raciocínio da casa do fogo, terra, ar e água, então, casa 1, fogo, casa 2, terra, casa 3, ar, casa 4, água, casa 5, fogo, casa 6, terra, casa 7, ar, casa 8, água, casa 9, fogo, 10, terra. Essa voz aguda seriam vocês. Casa 11, ar, casa 12, água, entendeu? Então aí você consegue entender, fulano é mó emotivo. Mas fulano é geminiano. Mas tem vários planetas em casas de água. Na casa 12, 8 e 4. Um serzinho geminiano. Totalmente ar, né? Você falaria assim, nossa, geminiano. Conversa até não conseguir mais. Quer dizer, eternamente. Tem várias ideias. Tipo, não para no mesmo lugar. Tá, isso daí é o estereótipo. Se você olhar pro seu mapa... Mas o meu mapa, né, tipo, na boa, a astrologia não existe, porque nenhuma descrição combina comigo. Tá, não é a astrologia que não existe. É que essa análise não está correta. Você tem que olhar pro seu mapa, você precisa olhar para suas casas astrológicas. Se você tem... E aí, sem você saber de planeta nem nada, tá? Só de olhar pro mapa e ver quantas coisas tem numa casa, você já consegue ver, esse aqui tá bem populoso, deve ser meio forte no meu mapa. Então, por exemplo, aqui tem a Lua na 10, tem Plutão na 10, que é uma casa de terra, Sol na casa 6, que é uma casa de terra também. Já pode-se dizer que existe bastante pragmatismo aqui a ser desenvolvido nesse mapa. Por quê? Porque a ser desenvolvido. A gente não nasce perfeito, né, gente? Tipo assim, não, na essência, sim, mas a gente, em essência, a gente tem muito potencial, né? Tem tanta coisa legal aqui dentro da gente. E para isso que serve a astrologia, pra gente olhar para esse potencial que existe dentro da gente e não cair nas distrações, tipo, no papo dos outros, nas crenças da sociedade, nas crenças limitantes da família, enfim. Para você olhar para você mesmo e ver a riqueza que existe lá. Para isso que serve a astrologia. Olhando para as casas astrológicas, você entende muito sobre você mesmo. Eu acho que, na verdade, antes de olhar para os planetas onde estão os signos em que estão os planetas, as casas são muito mais interessantes. Se você tem um Marte em Peixes, mas ele está na casa 2, nossa, Marte em Peixes, você é totalmente desapegado. Não, peraí, você precisa de um pezinho no chão. Então, assim, em essência, a gente tem muito potencial, a gente, é perfeito em essência. Só que na hora de fazer as coisas no dia a dia, a gente tem influência externa, a gente tem as nossas crenças limitantes que a gente traz para desenvolver nessa vida, né? Então, assim, quando a gente olha para as casas astrológicas,
os planetas que estão lá, a gente vê o que a gente tem para desenvolver aqui. Então, é o seu potencial? É. Mas não significa que você já faz aquilo da melhor forma possível. Então, mas se eu tenho Sol na casa 6, eu nunca deveria ficar sem trabalho. Tô dando um exemplo aqui, tá? Porque a casa 6 é a casa do trabalho. E o Sol é a luz. Não, peraí. Não é isso que significa. Não é significa. Significa que quando você brilha como você é, quando você é autêntico, quando você é você mesmo, quando a sua autoestima tá lá em cima, que é o seu Sol, você vive essa casa do trabalho muito bem. Vai ser a sua luz. Então, quando você brilha a sua luz, nossa, não falta trabalho. Você é uma pessoa que é super útil, que consegue sempre ajudar as pessoas que precisam de ajuda, ou ver soluções pragmáticas para situações que precisam de organização. Dando uns exemplos aqui. Então, isso é sem olhar para o signo. Eu estou olhando só para a casa astrológica. É nesse nível que a casa astrológica é interessante para você. Cada casa astrológica deve ser desenvolvida na sua vida. Vamos recapitular. São 12 casas astrológicas. Cada casa está ligada a algum arquétipo. Então, por exemplo, a casa 1 é uma casa de fogo, ligada ao signo de Áries. Então é a casa da coragem, a casa da ação. A casa 2 está ligada ao elemento terra, que está ligado ao signo de touro. E assim por seguinte. Cada casa astrológica. Cada casa astrológica deve ser vivenciada em todo o seu potencial. Todo mundo tem 12 casas astrológicas para viver. Independente do signo que exista lá. Então, assim, mas não tem um planeta naquela casa astrológica. Tanto faz, você vai precisar desenvolver aquela casa. Eu preciso desenvolver minhas relações, preciso desenvolver o meu propósito, preciso desenvolver o meu conhecimento sobre as minhas emoções. Lidar com elas, né? Então, independente de se você tem planeta lá ou não, você precisa aprender a lidar com elas. Dá uma olhada nas casas astrológicas do seu mapa, dá uma olhada nos planetas que tem lá, né? Não necessariamente entender o que tem, o significado dos planetas, mas assim, olha só, eu tenho muito planeta em casa ligado ao elemento terra. Tenho muito planeta em casa ligado ao elemento ar. E assim por diante. Ok, gente? Então, essa foi mais uma aula. Me digam o que vocês estão achando, o que mais vocês gostariam de entender, se tá ficando claro. Eu quero fazer um vídeo, uma live, de repente, de respostas e perguntas, então me falem se vocês estiverem interessados nisso. E até a próxima! Tchau! Me siga no Insta. Dá um like, subscribe. Tchau!